Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui. A gente vai fazer um vídeo aqui como se a gente estivesse construindo uma infraestrutura de uma empresa nova, tá? Ali tem um data center, você quer criar uma infra, então a gente vai criar uma VLAN, a gente vai associar a VLAN a uma porta, a gente vai simular aqui um acesso à internet utilizando o VPC. Vamos lá? Então vamos para a prática aqui, sem enrolação. Aqui eu vou utilizar, vocês estão vendo já minha tela. Aqui eu vou usar aqui o FortiGate. Vou usar o Cloud aqui simulando a minha internet. Até renomear aqui já, vou colocar aqui internet. Beleza. Aqui eu vou colocar ele FGT01. Legal. Vou pôr um switch aqui, um backbonezinho aqui pra gente criar uma VLAN. Perfeito. E aqui eu vou pôr um VPCzinho. Tá, vou pôr um VPCzinho pra gente testar. Então vou pôr um PC aqui. Aqui eu tenho um Windows, mas é pesado aqui pra gente subir nesse lab. Não é pesado, mas vai demorar. O lab vai ficar mais. Vai ficar longo aqui. Mas vamos seguir aqui dessa forma aqui que é a mesma coisa, galera. Vambora. Então aqui eu vou criar vou conectar o cabo aqui no meu roteador de internet, na minha porta 1. Do meu FortiGate porta 2 eu vou conectar no meu backbone. Opa, aqui eu não vou usar essa porta aqui não, vou usar. Vou esperar. Eu vou usar aqui porta 2, vou conectar no 1/1. 1/2 aqui o Flash Ethernet, eu vou conectar a internet 0 do meu PC. Vou subir esse lab aqui. Então pessoal, depois eu vou montar um vídeo aqui colocando um outro FortiGate, colocando outro backbone, colocando um outro switch ali de distribuição ali para ele simular ali uma redundância tanto de backbone, core, e tanto de firewall. Fechou? Vamos fazer junto aí. Então aqui eu estou iniciando aqui meus dispositivos. Vamos aguardar, vou clicar aqui no FortiGate, vamos ver ele subindo aqui juntos. Então ele já está iniciando aqui. Ele inicia do zero, então a gente vai configurar ali a porta 1 de gerência. Lembrando que a porta 1 de gerência vai ser também internet aqui devido ao meu lab, tá? Quem usa lab aí sabe como é. Na vida real, óbvio, você vai ter um roteador aqui da operadora, né? Você vai conectar ali na sua porta, uma porta do switch ali, WAN. E aí tem várias portas de 10 GB, 1 GB, dependendo do tamanho ali da sua banda de internet, tá? Então aqui ele já está iniciando, vamos aguardar iniciar aqui. Lembrando que eu vou criar uma VLAN aqui no nosso backbone. Essa VLAN eu vou associar aqui ao PC1, tá? E vamos dar seguimento aí à saída para a internet. Vou colocar aqui BB1, que é o nosso backbone. Opa, BB1. Não está salvando. Se eu não me engano ele salva quando o equipamento está desligado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. O lab aqui ele tem que estar desligado pra gente poder alterar. Mas vamos seguir aqui, não tem problema não. Ali a gente alterou a internet, VGT1, aqui nosso switch 1 e nosso PC aqui. Aqui o sistema já está iniciando. Vamos aguardar. A gente já dá seguimento aqui na atividade. Então repare que aqui ele já pegou o serial number e já está aqui nossa tela de login, tá? Aqui a gente vai usar o usuário admin mesmo, normal, que nem nós sempre usamos. Sem senha. Aqui eu vou colocar uma nova senha. Para quem assistiu os vídeos aí sabe que toda a configuração aqui do FortiGate aqui inicial é essa, tá? Vou dar um Ctrl L para limpar a tela, ficar uma tela melhor aqui pra gente enxergar. E aqui eu vou dar um get System Interface. Legal. Aqui ele já pegou um IP, o 92.812.144, tá? Como o minha porta 1 tá com o modo DHCP aqui, então aqui ele acabou pegando. Então aqui ele acabou pegando um IP ali do meu lab, tá? Aí vamos acessar aqui a porta, Show System Interface, só pra gente ver aqui
a porta tá com ping, HTTPS, SH, FG, FM, legal. Aqui a gente vai habilitar o HTTP pra gente poder aqui abrir a parte da GUI no nosso navegador, tá? Então vou dar um config sys interface, vou dar um edit aqui na porta 1, vou dar um show. Aqui a gente vai dar um set allow access, ping, HTTP, HTTPS, SSH e FGFM. Para quem não sabe, o FGFM é um protocolo aqui de comunicação com a FortiManager. Se você não sabe o que é e está interessado, eu tenho um vídeo aulas aqui que eu estou dando aqui gratuito da FortiManager. Acessa lá, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like aqui nesse vídeo também se você estiver gostando e curta. São vários vídeos ali de 10, 15 minutos, muito bons e 98% prática para vocês, tá? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui o FortiGate, não preciso aqui. Quando a gente for usar a CLI eu falo para vocês. E aqui a gente vai dar um 192.168. Vamos colocar aqui 112.144. Ó, legal, já habilitou aqui para mim logar. Vou dar um admin, admin. E a senha que eu configurei lá na etapa inicial, tá? Aqui não, aquele é para você verificar hostname, se você quiser alterar, tal, ver algumas coisas, dá um depois, não tem necessariamente isso. Aqui é um vídeo que fala aqui sobre o FortiOS, tá? E aqui está o nosso FortiGate. Conseguimos abrir aqui pela GUI. Vamos aqui interface, Network Interface. Aqui na porta 1, como ela também é meu WAN, eu vou pôr o WAN para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então ali eu já nomeei como WAN. E lembrando, galera, que a gente vai usar aqui a porta 2 para comunicação com o backbone, tá? Então como é VLAN, eu vou ter que utilizar aqui, eu vou ter que criar aqui uma VLAN, tá? Vou criar uma VLAN, vou deixar aqui a porta como trunk, porque eu não quero futuramente, se eu quiser que passe outras VLANs aqui também, eu quero que passe. Então aqui vai estar como modo trunk. E aqui na máquina eu vou deixar com modo acesso, que aí eu só quero que essa VLAN 10 passe aqui, mas nenhuma outra. Eu posso ter um outro VPC, uma outra máquina aqui com a VLAN 20, por exemplo, tá? Aí eu teria que criar aqui a VLAN 20 no FortiGate e passar ela no trunk aqui entre o FortiGate e o backbone. Deixa eu voltar aqui. Como a gente vai associar a VLAN à porta 2, então o ideal aqui é a gente criar a interface. Aqui eu vou colocar o nome de VLAN 10, tá? Mas aí na sua empresa aí, geralmente às vezes você está abrindo para um setor específico, né? TI, RH, administrativo, mas aí você vai com as normas e políticas aí de segurança e boas práticas da empresa que vocês trabalham. E aqui no alias eu vou pôr aqui TI. Essa aqui é uma VLAN da TI, tá? Na interface aqui eu vou associar essa VLAN à porta 2. VLAN ID aqui eu vou pôr a 10. LAN, vou deixar LAN mesmo aqui, tá? Isso aqui vocês podem tirar, tá, pessoal? Aqui ele vai criar só um address com o nome VLAN 10 address e o IP aqui. Então aqui eu não tenho necessidade disso. 192.168 10.1, que é meu gateway, barra 24. Vou habilitar o ping. Essa interface também eu vou habilitar o DHCP server, tá? Se você tem aí, um servidor DHCP, você tem um Windows, por exemplo, tá? E você tem que configurar o relay dele aqui. Então você desconecta aqui, você vai aqui em DHCP, dá um advanced, tá? No advanced você vai ter a opção aqui de relay, ó. Deu um relay, você põe o IP aqui do servidor aí, local aí de DHCP, tá? Nesse caso aqui eu vou usar um servidor, eu vou deixar habilitado o server aqui na interface, então eu quero que ele pegue do IP do 10.100 até o 10.254, perfeito? Vou especificar aqui o gateway, aqui eu vou dar um OK. Então veja que eu já associei aqui a VLAN 10 TI à porta 2. Então, teoricamente ela já está passando aqui, essa VLAN 10 já vai passar aqui na porta 2 para o backbone. Porém o backbone não conhece ainda, porque eu ainda não configurei, tá? Vamos configurar ele aqui agora. Vou abrir aqui para vocês.
Legal, vou dar aqui um. Lembrando que a gente está usando aqui a porta 1/1. Então a gente vai usar essa porta aqui para conexão. Então aqui eu vou dar um config. Aqui eu vou dar um vou dar um interface fast Ethernet 1/1. Aqui eu vou pôr uma description. Então aqui eu vou falar o que é o seguinte, que o meu backbone 1, ele conecta no FortiGate 01. Na verdade aqui nem conecta não, gente, é truck. Então ele, backbone 1, trunk, FortiGate 01. Perfeito, é o trunk como FortiGate 01. E aqui eu vou colocar switch port mod truck, legal? Switch port, ali já habilitou o .1Q, ó. Tem .1Q, mas vamos colocar aqui também. Trunk encapsulation .1Q, legal? E switch port, e switch port truck allowed VLAN ADD 10, que é uma das VLANs que eu vou estar passando aqui dentro, tá? Legal, vou dar um end aqui. E vamos confirmar aqui qual que é a porta que ele conversa aqui com o PC1, 1/2, legal. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou acessar conft fast, interface fast Ethernet 1/2 description. Aqui eu vou colocar aqui. Posso pôr aqui desktop e falar que essa porta aqui é do TI, desktop TI. Legal, então aqui eu já coloquei desktop. Aqui é meu FortiGate. Então ali eu já coloquei desktop. E aqui eu vou pôr switch port mode access. Então aqui eu não quero essa porta como trunk, tá? Não preciso, não vou passar outras VLANs aqui. Aqui o destino final aqui dessa interface dessa porta é um computador, é um ativo. Então, ou seja, eu vou pôr ele como switch port mode access e vou habilitar aqui a VLAN. E vou habilitar aqui vou habilitar aqui a VLAN 10. Então eu vou dar um suporte access VLAN 10. Aqui, ó. Access VLAN não existe. Esquecemos de um ponto importantíssimo. Ele até avisou ali, ainda bem. Aqui no conft nós vamos ter que criar a VLAN. Esquecemos de criar a VLAN. Então VLAN 10 name TI. Criamos aqui a VLAN 10. Agora sim a gente vai voltar lá na porta. Fast Ethernet 1/2, setinha pra cima aqui mesmo. Suporte, agora ele não deu erro, tá vendo? Perfeito, vamos acessar também lá. Existe. Vamos acessar também a Fast Ethernet 1, né? E vou dar um switch port, trunk allowed, VLAN ADD 10, perfeito. Dá um end aqui e vou salvar essas configurações que eu fiz aqui. Então meu backbone aqui ele só está sendo usado como Layer 2, meu Layer 3, meu Gateway está no Firewall, está no FortiGate, tá? Então muitas empresas funcionam assim, você tem aqui o seu Firewall, né? Seja ele Firewall de borda ou um Firewall ali internamente, perímetro de perímetro. E aí você tem um backbone conectado dele, geralmente o FortiGate está em HA, esse backbone tem um outro backbone 2 aqui que é a redundância um do outro. Né, e você tem um HSRP ali, dependendo da VLAN que você tem aqui. E aí faz redundância em cima aqui do PC, né? Então se morrer esse cara aqui, cortou aqui a comunicação, deu um problema aqui, switch aqui desligou, ele vai pelo backbone 2, tá? E assim vice-versa. Tá? Nesse caso aqui, como é lab, eu estou mostrando você a configuração inicial aqui de uma comunicação de um PC para a internet, tá? Mas futuramente a gente vai abordar esse tema também. Então deu um WR aqui, perfeito. Não vou usar mais aqui.
Aqui eu já coloquei na porta 10. Vou voltar para o vou abrir o VPC. Então aqui está meu VPC. Então a parte aqui de conexão tá pronta. Então se eu der aqui um IP, primeiro eu vou dar um show. Veja que não tem IP nenhum. Se eu der aqui um IP DHCP, vocês vão ver que ele vai pegar o IP aqui da rede que a gente criou. Vamos ver, vamos ver. Legal, tá vendo? Então ele pegou qual IP aqui? 192.168.10.100. Se eu der um show, 192.168.10.100, que é o IP que a gente colocou lá na nossa interface do FortiGate para ele pegar, correto? Pois vamos voltar no FortiGate aqui. Admin, assim aqui. Para ele não ficar toda hora pedindo aqui para logar. Isso aqui é lab, tá, galera? Geralmente aqui vocês deixam aí 15 minutos, 10 minutos, como vocês forem mexer. Aqui eu vou dar deixar 480 minutos, tempo total. Vou dar um apply. Beleza, salvou. Então aqui, se a gente for na interface VLAN 2 e eu colocar aqui do 150 e diante, vou dar um OK, tá? Vou entrar aqui na interface de novo. Aqui eu estou na interface de novo, legal. Deixar aqui já fica mais fácil, a gente vai entrar depois. Então se eu for fazer isso, eu vou dar um show, vai continuar com o mesmo IP aqui. Só que se eu der um IP DHCP, ele vai pegar o novo IP que eu estipulei ali para ele, ó. 150. Show. Legal? Então aqui eu consigo manipular aqui a quantidade de IP que vai ser entregue ali dinamicamente. Tá? E aí agora eu quero, a parte de conexão tá ok, né? Se eu pingar aqui, ó, 192.168.10.1, vou ter conexão. Porém, se eu pingar a internet, não tenho conexão. Então, para mim aqui dá timeout porque eu não tenho conexão, eu só criei a interface no FortiGate, eu não fiz nada além disso, né? Para eu me comunicar com a internet, eu tenho que fazer o que mais aqui? Eu tenho que verificar a regra de firewall e rota. Então vamos olhar isso aqui. Aqui no dashboard network, a gente vê como eu estou diretamente com o meu roteador ali lab conectado, então eu tenho uma rota default já apontando aqui para o WAN. Então eu não tenho necessidade de ir lá e criar uma rota, tá? Mas se você tem algum que tá na minha porta 1, tá vendo? Mas se você tem um link ali na porta 2 do firewall, né? Você teria que criar ali uma rota default apontando para ele, tá? Aqui ele já pega automático porque ele tem DHCP, então ele pegou o gateway 112.2, que é o gateway do meu lab, e aqui ele vai ter conexão para a internet. Então eu tenho aqui a rota default apontando para a internet, eu tenho o 9.2.8.10, que é uma rede diretamente conectada aqui, que está na minha VLAN 10, e a rede 9.2.8.112, que é o do meu lab, que justamente aqui é a rota default que ele pegou, tá? Que é lab. Legal, então a gente vai precisar fazer aqui a regra política, né? Então vamos fazer aqui a regra. Aqui sempre, isso aqui é padrão, sempre vou ter um implicit deny, tá? Sempre, então ele nega tudo, ao menos que você crie uma regra aqui permitindo. Então aqui eu vou criar uma regra da LAN TI para a internet. Aqui eu vou pôr VLAN, a minha VLAN do TI como interface. Minha interface de saída vai ser minha WAN. Source address, aqui eu vou colocar, vou criar aqui net 192.168.10.0/24. /24. Então vou copiar aqui, vou colocar aqui no lado e vou dar um OK. Especifica ali que eu quero. Eu vou deixar all para a internet. Vou deixar all aqui, serviço all. Aí você pode especificar o que o cara tem acesso. Geralmente você vai ter um web filter aqui, tá? Mas aqui, essa comunicação aqui a gente vai testar dessa forma. Legal que eu habilitei o policy, eu vou dar um OK.
Veja que eu já tenho regra para a internet. Tem uma regra aqui do apontando o CERC 92810 com destination all da minha VLAN para one. Vamos ver se vai funcionar? Vamos voltar aqui para o coisa, vou só setinha para cima. Aí, perfeito. Já está funcionando, legal. Eu já tenho regra aqui para a internet. Então veja como foi simples. A gente criou aqui a VLAN Layer 2 aqui no Firewall, criamos a VLAN Layer 3 e configuramos o Layer 3 aqui no FortiGate. Criamos a VLAN 10, a gente configurou aqui como acesso, tá? A gente está com acesso aqui ao PC. Então aqui está como Switch Port Mode Access, então a porta como acesso, aqui a porta como tranca. Eu poderia criar uma outra VLAN aqui, associar essa porta aqui, criar a VLAN aqui no Firewall e associar essa nova VLAN ao novo PC, tá? E essa é a parte de infraestrutura simples, básica. Se você faz bem feito aí, isso é uma infraestrutura muito bem elaborada. Não esqueça que toda a infraestrutura, toda a área de TI tem topologia. Você tem que ter uma topologia, você tem que saber como funciona a sua empresa, né? Você tem que saber como funciona aquilo que você ergueu, aquilo que você levantou. Se você entrou numa empresa agora que não tem, corre atrás disso, que não tem nada melhor como você ter tudo ali funcionando ali do jeito certo, você ter a topologia correta para qual destino aquela LAN precisa ir, se está correto. Aqui você pode configurar um SD-WAN se você quiser mais para frente. Eu vou mostrar aqui no meu canal como configurar um SD-WAN. Vamos ter labs mais complexos, mas esse lab aqui é simples, fácil de fazer e que é utilizado aí nas empresas, tá? Então agradeço vocês. Se vocês gostaram, curtiram, deixe o seu like aqui, se inscreva aqui no canal para a gente possa crescer e sempre estar encaminhando aqui, enviando vídeo para vocês, mostrando vídeos bacanas, legais assim na prática, tá pessoal? Muito obrigado a todos e um grande abraço e até o próximo vídeo.